Olá, gente! Estamos de volta com mais uma resenha de um livro inédito aqui no canal. E hoje eu quero convidar vocês. Vamos começar essa resenha de um jeito diferente? Eu quero convidar vocês a olharem comigo duas obras de arte que vão colocar a gente no clima dessa história. Em primeiro lugar, vamos olhar. Vamos olhar o que cada uma das cenas representa e depois eu vou dar o contexto de cada uma. A primeira delas mostra muitas pessoas em diferentes posições, né? Na parte direita da tela a gente tem principalmente mulheres usando trapos, usando roupas todas rasgadas, e as mulheres estão em uma atitude assim perturbada. Tem uma moça ali que se joga no chão, puxando os seios para fora. As outras também estão numa atitude perturbada, frenética. Essa figura central dessa moça, ela não parece estar sofrendo, mas ela parece não estar ali. Ela tá com um olhar perdido, ela se permite ser manuseada por um homem, né, que parece o quê? Que tá colocando um cinto nela. E na parte esquerda da tela a gente tem figuras mais respeitáveis, né? Homens usando ternos, a gente tem uma figura de clara liderança usando uma bengala, usando roupa distinta, né? Aquela peruca, né, do século XVIII, né? E ele parece ser o líder da situação, tanto é que a mão direita dele está sendo beijada por uma mocinha muito reverente, muito agradecida, usando uma roupa muito casta. Repare que ela não mostra o decote, ela não mostra o peito, ela tá cobrindo a cabeça com uma touquinha respeitável, completamente diferente das mulheres do lado direito, certo? Tá, isso é uma representação de um lugar histórico, de uma cena histórica, já vou falar sobre isso. Mas antes, vamos olhar a segunda tela. Nessa outra imagem, nós temos aqui, bom, é uma imagem bastante diferente, né? Ela parece ser muito menos dramática, mas ela também tem a sua carga de emoção também, né? Claramente é uma situação de sala de aula, de palestra, de conferência. Embora todos esses homens pareçam estar muito compenetrados e sérios e tentando aprender alguma coisa, ao mesmo tempo tem uma carga erótica na cena. A gente vê um homem segurando pela cintura uma moça desfalecida. Ela também não está vestida da maneira como as mulheres se vestiam no século XIX. Ela tá só de espartilho, né? Ela tá só com o corset. E ela mostra os ombros, ela mostra aqui ao começo dos seios, ela tá com uma atitude completamente abandonada nos braços aí desse médico, né? É uma cena assim de completa entrega, né? Ela não parece estar em posse das suas faculdades mentais. A gente vê até uma pequena intervenção ali da enfermeira, uma senhora ali à direita, parece estar preocupada, né, se ela vai cair, se ela não vai, e os outros homens estão ali atentos, não desgrudam os olhos da aula, certo? Essas duas imagens, o que elas duas têm em comum? Essas duas telas mostram dois momentos históricos que se passam no mesmo hospital psiquiátrico na cidade de Paris. É um hospital que tem um nome difícil, talvez eu gagueje de vez em quando eu for falar, é o La Salpêtrière. Ele foi criado no século XVII, a princípio como uma espécie de prisão para pessoas indesejáveis, mendigos, prostitutas, todos os desajustados que a sociedade não sabia o que fazer com eles, todas as pessoas que não seguiam as normas de convivência como a sociedade esperava. E com o passar do tempo ele foi se tornando um hospital psiquiátrico, uma instituição dedicada a receber doentes mentais e a tratá-los, né, como uma instituição mesmo séria. E o que a gente vê nas telas são dois momentos diferentes da história do Hospital La Salpêtrière. O primeiro se chama Philippe Pinel entregando loucos ao Salpêtrière em 1795. Ele foi pintado por um pintor chamado Robert Fleury. Ele, portanto, está representando uma cena do século XVIII e ele traz uma figura histórica aqui. Esse homem que eu falei que aparece muito respeitável na porção esquerda da tela é Philippe Pinel. Talvez você já tenha ouvido o sobrenome dele como sinônimo de maluco, porque é assim que ele ficou conhecido no Brasil, né? O nome dele é tão associado a doenças mentais que virou sinônimo de doidinho, né? Ah, o cara tá Pinel, a gente fala isso até hoje. Na realidade é uma figura histórica, é um médico psiquiatra francês que começou a fazer uma certa revolução
na maneira como se tratavam os doentes mentais. Ele foi muito importante, porque até a época dele, até o século XVIII, os doentes mentais eram considerados criminosos, às vezes até possuídos por demônios, por entidades. Havia todo um misticismo e eles eram tratados com muita brutalidade, eles eram mantidos acorrentados, algemados. O hospital Salpêtrière até então era quase uma prisão, cheia de ratos, sem nenhuma condição de higiene, sem nenhuma tentativa séria de curar ou de tentar entender essas pessoas. O Pinel, quando foi diretor desse hospital, no finalzinho do século XVIII, ele revolucionou a maneira como os doentes eram tratados, ele aboliu todas as técnicas selvagens de aplicação de ventosas, de sanguessugas. Ele era um médico influenciado pelas ideias iluministas da Revolução Francesa, então ele propunha um tratamento mais racional, menos místico. Ele não acreditava que nenhuma daquelas pessoas estavam possuídas por demônios. Ele achava que tudo tinha uma causa racional que podia ser investigada e podia ser tratada com a medicina. Então ele foi muito importante. É uma pena, né, que o nome dele seja associado somente a maluco, porque ele não era nada maluco. Ele foi um médico realmente importante. E também foi muito importante esse outro médico que aparece na segunda imagem. O nome dele é Charcot. E esse homem que vocês estão vendo aqui, claramente, ele é o professor para onde todas as atenções estão voltadas, esse homem de cabelos brancos. Ele se chama Charcot. O rapaz de barbicha meio ruiva, né, ao lado dele também é famoso, foi aluno dele, se chama Dr. Babinski. E, enfim, o Charcot foi tão importante que ele teve alunos, né, na linha do Babinski e do Sigmund Freud. Ele foi um médico que também dirigiu o Hospital Salpêtrière, só que 100 anos depois do Pinel. Foi no final do século XIX. E ele começou a estudar com muita seriedade as doenças mentais. Ele conseguiu diagnosticar doenças como mal de Parkinson, como epilepsia, como histeria. E influenciou depois o Freud a criar a sua psicanálise e tudo mais. Então a gente está falando de um hospital que no começo servia como prisão, mas depois passou a fazer um trabalho sério e que deu grande contribuição para o estudo das doenças mentais. Mas eu não consigo deixar de me incomodar com a posição das poucas mulheres que aparecem em cena, principalmente das doentes. Tá certo que elas são doentes mentais, mas por que elas são representadas com pouca roupa? Por que elas aparecem em cenas sensuais? Veja só, essa moça tá desfalecida, mas dá pra ver perfeitamente a linha da cintura, os seios, o pescoço, era muito sensual o pescoço, né, por o padrão de beleza do século XIX. Por que nessa outra tela aqui do Pinel a gente tem uma moça jogada no chão, arrancando os seios pra fora, pra todo mundo ver? Ou mesmo essa moça aqui do meio, né, a do olhar perdido, ela tá com os ombros sensualmente despidos, ela tá quase revelando um dos seios. É uma moça jovem, né, diferente das outras alienadas ali ao fundo da tela, né, que são mais feias, né, mais velhas. Essa moça do centro aí é bonita, ela tem uma juventude, tem um fator, assim, de fetiche, né, em torno dessas imagens das mulheres malucas que não protegem a própria nudez e que não conseguem controlar os próprios instintos sexuais. Todas essas considerações são importantes para que a gente consiga entrar na atmosfera histórica que levou a Victoria Ma, uma escritora francesa bastante jovem, a escrever esse livro que foi aclamado lá na França e que também foi adaptado, virou um filme que está disponível no Amazon Prime, se vocês quiserem assistir, com um grande elenco. Aliás, é uma bela oportunidade de assistir um filme francês. Ele se chama O Baile das Loucas. Ele foi a minha leitura, uma das minhas leituras de férias, e que eu devorei em poucos dias. O livro se passa exatamente nesse hospital, o Hospital La Salpêtrière, no ano de 1885, quando o diretor responsável era o Dr. Charcot. Sim, esse aí da palestra que vocês estão vendo, esse que famosamente dava aulas públicas para os seus alunos e para qualquer outro interessado.
usando as doentes como exemplos vivos, né, de manifestações de doenças mentais e aplicando nelas a sua técnica de hipnose para fazer surtir os efeitos da histeria e causando também muita curiosidade, muita excitação em todos os seus alunos. Essas cenas são históricas e, muito embora tudo isso fosse importante para começar a estudar as doenças mentais, quem é que naquela época se preocupava em tentar entender o que aquelas moças estavam sentindo? Será que elas gostavam de ser usadas como espetáculos públicos por uma audiência de estudantes de medicina que talvez nem tivessem tão interessados assim no estudo das doenças mentais? O fetichismo em cima do corpo das mulheres, lá naquele começo da história da psiquiatria moderna, é muito evidente para o nosso olhar hoje no século XXI e é muito revoltante também, a ponto de que motivou toda a criação desse romance, que é 100% baseado em personagens que não são os estudantes, não são o Dr. Charcot, não são aqueles homens que ditavam as regras na sociedade francesa do século XIX, e sim as mulheres, que muitas vezes nem tinham doença mental nenhuma, mas eram encaminhadas para o Hospital das Loucas, porque o seu pai, o seu marido, o seu irmão, ou mesmo a polícia julgavam que ela não estava se comportando como ela deveria se comportar. Boa parte daquelas mulheres que ficaram internadas no Hospital de Malucas não era maluca coisa nenhuma. Boa parte delas sofreu tratamentos violentos, indignos, que não as consideravam seres humanos de verdade, apenas objetos de estudo muito curiosos. É claro, os métodos melhoraram com relação à Idade Média, mas ainda assim elas sofriam choques elétricos, elas sofriam apalpadas, exposições públicas, e existia, olha só que maluquice isso, existia um baile anual que era organizado pelo hospital para que as internas, as malucas, pudessem socializar. A princípio isso é uma coisa boa, só que não era, porque boa parte das pessoas que eram convidadas para participar, as pessoas de fora que eram convidadas para participar daquele baile, sentiam que elas estavam entrando num circo de aberrações, olhavam aquelas doentes fantasiadas com roupas de carnaval e ficavam torcendo para elas terem crises histéricas, para elas começarem a tirar roupa, para elas começarem a babar. As doentes eram tratadas como atrações de circo em um baile anual que acontecia, organizado pelo próprio hospital. E todos esses eventos que são reais aparecem aqui nesse livro. A gente tem uma personagem principal, são duas as personagens. Uma delas é uma enfermeira-chefe chamada Geneviève, né, que é Genoveva em francês. Ela é enfermeira-chefe que cuida ali das alienadas, né, das pacientes. Outra personagem principal é a jovem Eugénie, que é internada à força pela família no hospital, porque ela manifesta que consegue conversar com os mortos, e aqui o livro faz um paralelo com outra área do conhecimento, com outra linha de pensamento que estava muito na moda em Paris no século XIX, que é o espiritismo de Allan Kardec. Então a gente tem a Eugénie, que é uma médium que afirma poder se comunicar com os mortos, o que causa pânico em sua família, e por causa disso ela é internada à força lá no sanatório. E a gente tem também outras personagens que são as moradoras do sanatório, cada qual com as suas histórias, com as suas dores, e a vida delas vai se desenrolar na nossa frente durante um breve período, durante a organização do baile anual do hospital, né, o baile das loucas, né, em que elas são expostas à sociedade como figuras bizarras, como aberrações, como personagens de um circo de muito mau gosto, mas que realmente acontecia. É um livro muito ágil, ele acaba muito rápido. Quando a gente termina, a gente gostaria que ele fosse mais longo, porque ele realmente fica concentrado ali em poucas semanas na vida de todas essas personagens, mas ele traz um universo de reflexões. Essa questão da fetichização do corpo da mulher para a medicina, principalmente a medicina psiquiátrica. Durante anos, o corpo de mulheres foi objeto de grande interesse por médicos exclusivamente homens, que não as tratavam como sujeitos e como pessoas de verdade, mas como objetos de estudo. A gente pode ver aqui nessa representação de um congresso de medicina sediado em Londres,
no ano de 1881, né, mais ou menos na época do livro, e a gente vê apenas o que? 100% uma audiência masculina. Era impensável que mulheres pudessem exercer a medicina, embora elas estivessem presentes em todas as casas de saúde, mas como enfermeiras. Enfermeiras que não tinham a função de pensar, só tinham a função de executar ordens, o que também é demonstrado aqui nesse livro, que é uma tremenda injustiça. Além disso, outras questões são trazidas. Qual é a linha que separa as verdadeiras patologias da mente daquela simples e pura perseguição de figuras desajustadas, que não se encaixam, que não querem seguir as regras da sociedade? Onde que começa a medicina de verdade e onde que acaba o jogo de poder? O poder que a polícia tem de jogar os pobres no meio do sanatório, de pegar as prostitutas na rua, chamá-las de loucas e prendê-las num sanatório para sempre. Essas questões também são trazidas no livro e são interessantíssimas. Esse é um livro que você vai devorar, assim como eu devorei, desejando inclusive que ele fosse mais longo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês tenham ficado curiosos. Esse é mais um daqueles livros franceses contemporâneos que me surpreenderam, foram mais legais do que eu imaginava. Outro livro que eu gostei muito foi A Trância, da Letícia Colombani. Muita gente que leu esse livro por minha causa veio me agradecer depois, porque ele é muito bom. Caso você não tenha lido, vai lá ver a resenha, que é muito boa. Um beijo a todos, beijo padrinhos e madrinhas. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!